Noite, mamacita. Sejam bem-vindas a mais uma live. Essa live é muito especial porque a gente vai entrevistar uma pessoa que foi transformada através da cura. A gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar sobre também o desafio antes de chamar essa pessoa, porque no desafio eu achei muito legal falar sobre esse assunto. Por quê? Porque no nosso desafio nós tivemos muitas mulheres lutando contra a cura do câncer. Então, como essa pessoa, ela é muito especial para mim e eu quis trazer ela para falar hoje com vocês um testemunho lindo que vocês vão se emocionar, vai ser incrível. E primeiramente eu vou chamar a Sil, tá? Tô chamando a Sil. Deixa eu ver se ela já entrou. Peraí, Sil. O desafio que hoje foi o 21º dia e em seguida a gente vai chamar o César para falar com a gente. Oi, Oi, boa noite. Sil, boa Tudo noite. bom? Tudo ótimo. De novo, não tô te vendo. Putz, Fala sério. Gente, tá tudo bem com a live? vocês estão vendo nós duas? Coloquem aí Poxa nos vida. comentários, gente. Poxa, Sil. Dá uma olhada. Não tem problema. Depois sai a gravação normal. Mas Mas você não vai me ver? só quero saber se o pessoal tá vendo nós. Gente, vocês estão vendo nós Dá duas? pra Coloca ver. aí, por favor. Dá pra ver nós duas. Então tá, segue o baile, tá Quer que tudo eu bem. Fazer o te quê? cancelo e coloco de volta ou não precisa? Não precisa, tá tranquilo. Dá pra ver. Então tá bom. Às vezes dá esses tilts mesmo. Só não Então vou tá te bom. ver. Então tá bom. Que pena. É, mas deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pelo Instagram, pelo computador. Peraí. Deixa eu deixar meu ring light aqui em cima. Não, não vai ficar legal. O ring light quebrou. Deixar ele assim. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo Instagram. Deixa eu só Aí você tirar deixa no silencioso. o Ô, Sil, som. vamos falar um pouquinho do desafio rapidinho pra gente chamar o Se eu consigo César? entrar aqui pelo Instagram, pelo computador. Peraí. Deixa eu deixar meu ring light. Acho que tá. Deixa no mudo. Tô tentando mutar aqui o meu. Deixa ele assim. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo Instagram. Aí você deixa no silencioso. Ô, Sil, vamos falar um pouquinho do desafio rapidinho pra gente chamar o César? Vamos. Gente, aproveitando, enquanto a Sil arruma aí o Instagram dela, eu vou falar um pouquinho sobre Estão o me ouvindo desafio. A bem? gente encerrou hoje um desafio maravilhoso que a gente trabalhou os 3 pilares mais importantes, né, que estão interligados, que é corpo, alma e espírito. Hoje foi o 21º dia e agora, para você que quer continuar, já teve algumas meninas que mandaram mensagem no direct perguntando como que funciona para ter essas aulas coletivas e tudo. É uma assinatura de recorrência. No final a gente vai falar melhor, né? Se vamos fazer live amanhã também para explicar melhor como vai funcionar para entrar na comunidade Mulher Plena. Vamos sim. A gente explica então hoje melhor. vamos focar no depoimento do César. Quer falar alguma coisa, Sil, antes de começar? Não, só vou só falar, gente. Compartilhem a live aqui no aviãozinho, tá? Mandem para as pessoas, quem você conhece. Decidimos fazer essa live, né? Dando esse depoimento, porque a gente achou muito importante, enriquecedor e vai ajudar muito, muitas pessoas. Então, isso é um testemunho de fé. E, enfim, né? Quem não acredita, quem não acha que não é para você, tá tudo bem. Mas isso é para mostrar que realmente Deus tem poder e faz milagres até hoje. Se você acredita, fica nessa live e você vai comprovar. Deixa eu só compartilhar aqui. Pode ir falando, Brian, eu vou compartilhar ali no grupo para as meninas. Tá bom. Então vamos lá. Tô chamando o César. Deixa eu ver se ele tá na live. Tô chamando o César. Cadê? Entrar ao vivo. Pronto.
Vira a tela, César. Oi, boa noite. Oi, César, Silvio. a tela não tá, tem que virar ela. Eu não tô vendo nem a Sil, nem eu. É porque você tem que virar. Entendi. Tem uma bolinha assim? É Não, um círculozinho. Aí, Aí, vai, aí, aí. aí. oi, Sil. Agora, o César eu consigo ver, tu não, mas tá tudo bem. Bora lá. O importante é fazer. Pode falar, César. Ah, já? Não, já. Já assim, sem introdução, Fala, quem Não. é o César? Se apresente para as meninas. Então, meu nome é César, né? E eu tenho 32 anos. Eu, como já é o tema da live, né? Um tempo atrás eu passei por um tempo, passei por uma enfermidade e, e Deus me curou assim de uma forma e eu creio que Deus falou também muito bem que, além de me curar, iria, através da minha vida, curar outras pessoas, né? Como a Sil falou antes de eu entrar, ela falou, né? Deus é o mesmo Deus de antigamente que curava e ele ainda cura nos dias de hoje e eu sou prova disso. E também, deixa eu falar mais um pouco aqui. Eu estudei, né, 2 anos no centro de treinamento bíblico e foi algo que me ajudou bastante, porque no último dia, na última matéria, foi quando eu descobri, né, a minha doença. E eu estava 2 anos, né, estudando a Bíblia, criando aquela fé em mim, e eu acredito que isso foi muito bom, porque para quando eu descobri, porque eu estava cheio da palavra de Deus, né? E quando chegou aquilo, tanto que no dia que eu fiquei sabendo da notícia, eu já tinha certeza da cura, antes mesmo de ouvir dos médicos, né? E eu vou contar mais, né? Já estou entrando no assunto. E, tanto que a última matéria nós tinha que ministrar a palavra, né? A última matéria, como se fosse uma prova. E eu não tinha treinado, eu estava no hospital. E eu saí do hospital já e falei sobre isso, né? E deixei Deus me guiar mesmo. E aqui também é a mesma coisa. Eu falei, a Drive, peguei um caderninho para anotar e eu falei, o que que eu falo, né? E aí eu escrevi, na hora veio eu orando, aí foi muito forte. Eu só falando, confia no Espírito Santo e eu vou confiar mais uma vez, como sempre confiei na doença e em todo tempo nós tem que confiar em Deus, né? E eu vou confiar mais uma vez, eu creio que o Espírito Santo vai colocar as palavras certas, né? E eu creio que não vai ser um simples testemunho, mas que vai curar pessoas, porque esse é o objetivo. Eu, eu comecei a sentir muita compaixão pelas pessoas, e porque por ter passado por isso, então eu vejo as pessoas assim, eu sei o quanto Deus é bom, eu sei o que Deus é capaz de fazer. E eu sei que eu posso falar isso para as pessoas e eu quero que as pessoas recebam essa cura também, entendam o amor de Deus, que hoje em dia o amor de Deus, eu acho que tá muito. As pessoas ainda vê Deus como um Deus que castiga, um Deus que une. coloca. E não é. Jesus, ele veio para mostrar que Deus não é esse Deus, né? Eu aprendi que no Antigo Testamento é o mesmo Deus, hoje, ontem, só que no Antigo Testamento o ser humano não tinha um conhecimento real de quem era Deus. Ele tinha uma imagem. Não sei, os mais antigos vão lembrar quando nós tirava foto com aquelas câmeras e saía só aquele filminho. Aí para a gente ver mais ou menos, nós colocava assim no sol, né? Para ter mais ou menos a imagem de como saiu aquela foto. E no Antigo Testamento foi isso, só tinha essa imagem do filminho. Aí Jesus veio
e revelou Deus na sua plenitude. Jesus revelou a totalidade de Deus. Jesus só falou, ele falou, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. E quando os discípulos perguntaram, né, para ele, mostra-nos o Pai, né? Ele falou, mas vocês não veem a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio para revelar quem era Deus. E Jesus andou em amor. Jesus curou. Fala até que Jesus curou mais por causa da incredulidade, né, na cidade onde ele nasceu. Ele não fez mais milagres por causa da incredulidade das pessoas, porque viu ele crescendo ali e falava, é o filho do carpinteiro, né? É um homem comum e não viram quem realmente Cristo era, né? E César, tem uma pergunta para te fazer, para a gente começar um pouquinho mais do início. Qual foi o teu sentimento quando tu descobriu o câncer? Qual foi os sentimentos e pensamentos que vieram assim na tua mente? Tu já falou um pouquinho, né? Que tu tinha certeza da cura, mas explica um pouquinho mais, pessoal, para quem está nos assistindo se identificar com isso, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que esses pensamentos, sentimentos são só da gente, né? Só a gente sente e pensa isso. então, foi bom você fazer essa pergunta, que eu ia começar exatamente por isso, no dia que eu descobri e falar o que eu senti. E como eu falei, eu estava estudando muito a palavra, né? E eu sempre tive muita fé mesmo em Deus. E no momento que eu fiquei sabendo, claro, a gente fica triste, só que na mesma hora, no mesmo momento, eu eu senti a presença de Deus muito forte assim comigo. E eu já sabia que aquilo não ia ser meu fim, que não ia ser para a morte. E mais para frente teve alguns momentos assim mais difíceis, mas eu ajoelhei e orei, né? Eu vou aproveitar que fez a pergunta e era por onde eu começar, eu vou começar a contar, né? Já o testemunho. Eu descobri, né? Foi perto do meu aniversário, assim, que suspeitou, né? Eu faço aniversário dia 7 de outubro. Aí foi, acho que dia 6 ou dia 5. Foi só que meio que de noite já, de madrugada. E no hospital que eu tava, não, não tinha o médico. Aí eu tive que ser transferido de ambulância. E Deus sempre me mostrou muito presente comigo em todo o tempo. Assim, eu na ambulância, eu lembro que eu estava deitado lá, o procedimento, né? Você tem que ficar amarrado na maca para transferir a ambulância. Aí eu olhava para o lado e eu via nítido Jesus sentado do meu lado, como se ele estivesse falando para mim que não ia me abandonar, né? E, e eu cheguei no hospital, era tão real essa presença, era tão forte que todas as noites eu deixava uma cadeira do lado da cama, porque eu tinha aquela convicção de que Jesus ia vir ali. Eu creio que ele estava 24 horas com nós, mas eu acredito também numa presença manifesta de Deus. E era tão real, tão forte, que eu deixava a cadeira assim do lado da minha cama, que eu sabia que Jesus ia vir ali, né? E ficar comigo, estava cuidando de mim. E eu acordava assim, eu via muitos anjos no começo, sempre Deus mostrando que estava comigo realmente, né? E assim foi muito maravilhoso essa experiência, que me fez, eu já tinha muita fé, mas me fez assim ter muito mais certeza. Aí eu fiz eu senti assim nítido até o toque de Jesus. Eu fui fazer o exame que tira o sangue da medula óssea, né? E todo mundo fala que esse exame dói muito, né? Tem adulto que chora com esse exame, porque realmente é um exame bem dolorido. E eu senti Jesus segurando minha mão na hora do exame.
eu não senti dor alguma. Eu só sentia. Eles dão anestesia, mas mesmo com anestesia dói. Eu sentia assim, a anestesia aplicando, depois eu, como puxa do osso, eu sentia assim, puxando do meu osso, mas eu não era dor. Eu sentia que tinha algo puxando, assim, da medula óssea, mas eu não sentia dor, eu senti muito forte Jesus segurando a minha mão, né? E, e aí, quando saiu o resultado, como eu falei, foi bem no dia do meu aniversário. E eu lembro que tava minha mãe, uns parentes meus, né? E todo mundo preocupado. E falava, isso é. Ah, eu não falei qual que foi, né? Eu tive uma leucemia. E é leucemia mieloide crônica. Que, assim, crônica para os médicos não teria cura, né? E, e aí eles estavam lá, o médico veio dar o diagnóstico, né? E eu lembro que como eu contei, eu estava vendo o mundo espiritual muito ali evidente, né? Então, eu falei, eu não lembro se foi Elias ou Eliseu que ora para os seus, que um exército cerca eles e o servo dele, né, com medo de ver aquele tanto de exército, aí ele ora para que abra os olhos espirituais do servo e ele vê o tanto de anjos que tem na sua volta. E eu falei bem isso, falei, se vocês vissem o que eu estou vendo espiritualmente, vocês não iam estar preocupados. Aí eu falei, ó, olha o que a Bíblia está escrita. Eu sei que tem esse diagnóstico, infelizmente, nós estamos num mundo onde acontece coisas ruins, mas eu creio num Deus maior do que todas essas coisas. Meu diagnóstico é o que está escrito na Bíblia. É isso que eu creio. E eu sempre acreditei muito em cura, já vi muitas curas acontecendo, até por meio de Deus usando minha vida mesmo. Eu falei, se essa doença me parar, o que eu prego não, assim, não é verdade. Não, eu creio que é verdade. Eu creio que o reino de Deus é muito mais real do que até isso, do que o que nós estamos vendo aqui, porque um dia isso tudo não vai mais existir, mas o reino de Deus é eterno. Então, a certeza que eu tenho é da cura. Eu não sei o tempo, mas eu creio que eu vou ser curado e, e ajudar pessoas depois nesse sentido, né? Aí, você perguntou dos pensamentos, né? Nos primeiros dias foi bem mais fácil, assim, aconteceu bastante coisa, eu tive bastante visão. Aí, quando eu fui para cá, né, eu comecei a sentir mais alguns sintomas. Aí, acho que quando vem os sintomas que você fica um pouco mais preocupado, né? Só que não eram sintomas da doença. Como eu não estava fazendo exercício, essas coisas, acabei engordando bastante, aí aumentou a pressão, eu fiquei pré-diabético na época, e então eu comecei a sentir tontura, sentir algumas coisas. Só que quando você está passando por algo, você acha que tudo é da doença, você esquece que existe outras coisas, né? E, e aí eu comecei a ficar mais assim, e eu comecei a sentir muita dor também, e meu coração, ele começava a acelerar. Teve um dia que eu estava deitado, o coração chegou a, tipo, 180 por hora. E, então aí quando veio esse sintoma, foi quando eu comecei a ficar, assim, realmente fiquei um pouco mais preocupado, né? E, e uma coisa nesse tempo, né? Eu falei, eu creio, eu falando numa conversa com Deus, eu falando, eu creio na minha salvação, eu creio que é por meio de Cristo que nós somos salvos. E, e assim, eu falei, eu creio que se eu não aguentar agora, eu serei salvo, né? E eu meio que estava aceitando, sabe? E aí Deus veio, ele falou, realmente, você é salvo. Mas olha tudo que eu tenho para a tua vida, olha tudo que eu preparei para você. E começou a me mostrar tanta coisa. E eu entendi que o propósito não é só nosso. Que importa eu ser salvo e não alcançar outras pessoas? Realmente, era salvo, mas e o que Deus me chamou para fazer?
e as outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E aí eu entendi que eu tinha que ficar bem e que esse testemunho ainda ia ajudar realmente as pessoas, né? Só que aí foi algo que eu tive com Deus. Porém, eu não vi em seguida já resultado fisicamente, né? Eu comecei a ir no médico. O meu tratamento foi quimioterápico. Eu tomei um comprimido. Eu não fiz quimioterapia. Eu tomava um remédio bem forte, um comprimido mesmo. E só que não estava fazendo efeito no começo. E eu sentia muita dor, muita dor. Eu não conseguia andar direito. E, e aí, sempre que eu ia no médico, eu não tinha melhora, tinha piora. E eu lembro que teve uma vez, eu, depois disso, eu vou até abrir um parente para falar disso. Teve uma vez que eu fui no hospital, aí o médico olhou, os meus leucócitos muito altos, tava, tipo, o leucócitos mesmo, tava 166 mil. O normal é 10 mil. O máximo que pode chegar é 10 mil. O meu tava muito acima e todos os outros estavam muito acima do normal. E o médico olhou e falou para mim, ó, do jeito que tá aqui, poderia te dar alguma coisa a qualquer momento. Você poderia morrer a qualquer momento. Você poderia ter morrido e ainda pode, pelo resultado que você tem. E eu lembro que eu saí do hospital e Deus já tinha falado comigo. Então, eu saí do hospital, em vez de eu sair triste, eu saí agradecendo porque eu estava vivo. O médico disse que eu poderia ter morrido. Eu estava vivo para continuar lutando. Então, eu tinha o que agradecer. Né? A Bíblia fala que em tudo dei graças. Eu entendo que não é, eu estou doente, vou dar graça pela doença. Não é pela doença, mas eu estou vivo ainda, eu estou respirando, então eu posso vencer, eu posso lutar. Para nós ter uma visão, para olhar as coisas boas, né? Não agradecer pelas coisas ruins, mas mesmo nas coisas ruins, tem coisas boas acontecendo. Deus está fazendo algo. Às vezes nós não vê porque não quer, não. Mas Deus está sempre fazendo alguma coisa por nós. Mesmo no meio da tempestade, Deus está conosco em todo o tempo. Então tem sempre algo bom para olhar. E eu saí agradecendo, eu lembro. Aí a partir desse dia começou a melhorar, mas não foi uma melhora ainda muito grande. Tipo, melhorava, era para ter melhorado uns 40%. Aí eu voltava, melhorou 1%. Só que antes não melhorava nada, só piorava. Eu falei, melhorou 1%, antes piorava. Tá bom, eu já tô vendo a mão de Deus aí. E, né, como Elias viu uma nuvem de tanta mão de homem e falou que tá vindo chuva. Foi como se fosse assim, eu vi aquele 1% melhorando, eu falei, ó, tá, Deus está fazendo, Deus está agindo, né? E, e eu agradecia por aquele 1%. Antes não melhorava, agora está melhorando. Então, estava acontecendo alguma coisa. E, e aí, passou um tempo, eu indo e melhorava quase nada, né? Aí foi quando, foi no ano passado, começo do ano passado, eu comecei a fazer a escola de ministros. E, e é um curso de um ano, e ano passado, como não estava tendo essa melhora, os médicos falaram que eu ia ter que fazer um transplante de medula óssea. Só que quem sabe de transplante de medula não é uma coisa simples, né? Se eu não me engano, é 49% de chance ainda de dar errado. E não é como um transplante de rim, é diferente. Ele, os próprios anticorpos, às vezes, pode rejeitar, começa a atacar os órgãos, a pessoa fica assim muito tempo debilitada, fica muito tempo ruim. E para os médicos, eu ia ter que fazer, não estava tendo as melhoras que ele precisava, eles queria. E para os médicos, eu ia ter que fazer o transplante e não tinha outra escolha. Já estava até preparando a família para fazer os exames, para poderem doar o sangue para mim, né? Doar a medula, né? E aí eu comecei a fazer essa escola de ministro e pelos médicos eu não ia conseguir concluir.
E eu falei, pela fé eu vou pagar o ano inteiro, já que era uma escola que tinha um custo. Eu falei, vou pagar o ano todo, porque eu tenho a convicção de que eu vou concluir e eu creio muito nisso. É a certeza que eu tenho. Eu tenho certeza que eu não vou fazer transplante. Eu não, como eu falo, não sei o tempo certo, mas eu não vou fazer o transplante. E eu paguei, né, a escola de ministro e foi muito bom. A gente está exposto à palavra de Deus, é maravilhoso, né? Pode, pode falar. Não, é que você falou muito assim sobre a gratidão. Aí eu lembrei, né, que lá no nosso desafio a gente também é, trabalhou essa questão nas aulas da Sil, nos áudios diários, né? Então, ó, aí eu até coloquei aqui ó, o comentário da Ramona, porque a gratidão é fundamental também, eu creio que para você ter recebido a cura, não sei, também tem a questão da fé, mas a gratidão é super importante para coisas boas acontecer na nossa vida, né? Então, a Ramona falou. A Ramona tá em tratamento também, né, Sil? Sim, ela tá no primeiro ano, daqueles 5 anos que tem que tomar a medicação. Ela passou o primeiro. Ah, sim. Então, a todo momento, sempre grata a Deus por toda a proteção sempre. E é isso, a gente tem que se manter grato o tempo todo. Pode continuar, César. Achei só para dar. Mas é isso que você falou da gratidão, foi uma das coisas mais importantes, assim. Então aí entrou ano passado, aí eu ia começar a fazer a escola de ministro, só que eu tinha uma coisa, eu, eu acordava e falava, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que orar tantas horas, e comecei a buscar a Deus, achando que eu ia conseguir minha cura fazendo isso, né? Tipo, eu tinha a consciência da palavra, mas quando a gente está assim, a gente começa a pensar assim, a gente fica meio que com uns pensamentos assim, né? E aí eu adorava bastante tudo, só que era achando que por conta disso eu ia conseguir minha cura, né? Isso no comecinho, assim. E aí Deus falou comigo, a sua cura você já tem por meio de Cristo. Me adora, assim, mas não vai ser por força sua, mas por quem eu sou, não por quem você é. A gente recebe as coisas de Deus por quem Deus é e não por quem nós somos, pelo que nós faz. Porque se nós dependemos de quem nós erramos muito. Aí nós vai errar, nós vai achar que perdeu esse direito. E não, foi conquistado na cruz por Cristo. E aí, quando Deus falou comigo, ele falou, descansa. Foi até ouvir uma música é, do Paulo César Duque e da Laura. Não tenha sobre si, não sei direito o nome da música. Todo mundo tem E, uma música, né, e eu, Sil? Deus falou comigo através dessa música sobre descansar em Deus. Aí, só que aí eu comecei a adorar mais intensamente, comecei a ler mais intensamente, mas não pensando assim, mas por ver o amor de Deus na minha vida. Só que eu realmente descansei. Aí eu saí de férias, comecinho do ano, do trabalho, e eu parei. Eu, eu não marquei médico esse mês. E assim, um mês antes, foi mês de dezembro, meus exames não estavam bom. Aí mês de janeiro, eu fiquei de férias, falei, eu não vou marcar médico, vou descansar. Aí só um parente aqui. Foi algo realmente que eu senti do Espírito Santo. Eu não aconselho ninguém fazer algo sem a direção de Deus. Faz o tratamento certo, faz os acompanhamentos e Deus vai curar. Eu creio que Deus também capacita os médicos, capacita as pessoas, mas eu tive esse direcionamento, não foi algo da minha cabeça que a gente tem que ser guiado pelo Espírito e não fazer na empolgação. E a Braz sabe que fala, tudo que eu vou fazer eu gosto de orar antes, porque eu quero ser guiado pelo Espírito em tudo. E até nisso eu orei antes, não foi empolgado, e eu senti realmente do Espírito de Deus. E aí eu descansei realmente
em Deus. E aí eu fiquei sem procurar médico, nada. Teve dia que eu esqueci até de tomar o remédio. E aí eu retornei, não sei se foi em fevereiro ou março, não lembro. Acho que eu fiquei 2 meses descansando, assim. 2 meses sem nem pensar, eu nem pensava em médico, não pensava em nada. E aí, quando eu retornei no médico, né, eu retornei de novo no médico, que era para ter retornado em janeiro. Eu, que nem eu falei, eu realmente confiei no que Deus me disse, descansei nele. Quando eu retornei no médico, o médico me perguntou: ah, só uma coisa muito importante que eu estava esquecendo. Antes de retornar no médico, eu, eu tive uma experiência que foi uma das mais incríveis que eu tive com Deus. Eu não sabia se eu estava em espírito, em carne. Eu sentia tudo como eu vejo vocês aqui. E eu via meu corpo assim como se estivesse indo para um outro lugar. E eu sentia, ouvia tudo normal. E eu vi um anjo de Deus fazendo o transplante de medula óssea em mim. E eu vi assim muito nítido. Como eu falei, eu não sei falar se foi em corpo, em espírito. Foi tão real que eu não sei explicar. E eu via nítido isso. E ele fazendo esse transplante em mim. E aí, retornando, eu voltei ao médico. Aí o médico perguntou umas 3 vezes: você tem certeza que você sempre tomou o remédio certo? Você não estava tomando errado e passou a tomar certo agora? Eu falei, não, eu não falei para ele que eu tinha tomado errado, era agora, né? Eu fiquei quieto. Mas assim, eu falei, não, você tomei certo. Antes era até mais rigoroso, porque tinha, 2 horas antes e 1 hora depois eu não podia comer do remédio. Aí eu viajava com minha família, às vezes era ruim, atrapalhava, porque eu não tinha horários que eu não comia, e todo mundo querendo comer, eu não podia comer. Eu era bem certinho. E depois eu passei a comer, passei a fazer as coisas normal. E mesmo depois disso, eu creio que é para Deus mostrar mesmo que não teve nada a ver com remédio, nada assim, que eu falei, tem que fazer os tratamentos, mas para Deus mostrar que era a mão dele, sabe? E, e aí eu lembro, o médico me perguntou umas 3 vezes: você tem certeza que você não estava tomando errado? Eu falei, não, tenho, eu tomei sempre certo, né? E o médico não, não acreditava nisso, né? Na evolução que teve. E, e depois disso foi só melhorando cada vez mais. Eu concluí o que eu falei, a escola de ministros. Nós teve uma viagem que uma, era uma viagem em campo. E Só antes de tu continuar, só me esclarece mais, tipo, nessa hora que tu voltou no médico e ele falou pra ti, perguntou 3 vezes se você tinha tomado os remédios certinhos, tu disse que sim. Aí o que que ele falou exatamente pra ti? então, os médicos às vezes eles não acreditam tanto, né? Eles são meio incrédulo. Só que ele ficou muito assim, sem acreditar. Ele achou que era mentira minha. E aí, tipo, ele não falou muitas palavras, mas ele achava que eu não estava tomando. E passei a tomar e ele Mas não ele, estava. ele te falou que o resultado estava melhor? Tava, tava, nunca tinha ficado daquele jeito. E, e eu comentei que eu ia ter, já estava até preparando minha família para fazer o transplante de medula, né? Aí falou que não precisava mais, minha família precisou nem ir no médico, nem para ver se era compatível. E que nem eu falei, depois disso foi só melhorando. Só que esse médico trocou, eu comecei a passar com outro, ele saiu do hospital, aí a outra já pegou eu estando melhor, né? Mas esse médico específico, ele achava que foi eu que não estava tomando certo, ele achava que não era possível, porque ele estava certo no transplante. Ele acreditava que ia ter que fazer o transplante, né?
E, e aí eu tive essa experiência incrível, né? Eu vi realmente um anjo de Deus, assim, fazendo transplante em mim, né? E ano passado, assim, eu vivi um ano incrível. Foi essa cura, né? Que eu falei, era algo que para os médicos não tinha cura. E, e, e sempre na gratidão, né? Que nem a Bray comentou, eu não comentei uma coisa, eu sentia dores que eu não conseguia andar, né? Eu fiquei uns meses, acho que não foi tanto tempo, mas eu fiquei um mês e pouquinho sentindo muita dor de à noite não passava, não tinha hora que passava, 24 horas por dia, sentindo dor sem nenhum momento a dor cessar, não tinha remédio que aguentava, nem com morfina adiantou. E, e aí, quando eu consegui andar de novo, eu chorava andando, assim, chorava, agradecendo por eu estar conseguindo andar. Às vezes a gente não agradece, às vezes a gente foca tanto no mal, assim, em coisas mais que acontecem na nossa vida, que a gente esquece de agradecer por coisas que todos os dias nós está conseguindo fazer, por coisas tão simples. O fato de nós levantar, de nós respirar, de nós estar conseguindo, que nem eu falei, o fato de andar para nós é normal, nós anda todo dia, né? Nós anda, levanta, anda, assim, né? E eu E aprendi. César, uma pergunta. Nesses momentos que a dor não passava, né? O que que tu pensava, o que que tu fazia? Esses momentos, eu assim, eu cria muito, né, na cura, só que a dor veio junto com aqueles sintomas que eu falei, que foi quando eu pensei, né, aquele testemunho que eu contei, que eu falei, eu tenho a salvação, era tanta dor, tanta coisa, que eu pensei realmente, assim, nesse momento, eu pensei em desistir, que nem foi o testemunho que eu contei, até que Deus me mostrou que meu propósito de vida não é só a minha situação, mas tem tanta gente precisando de cura. Assim, nós estamos falando de câncer porque é algo que eu passei, mas Deus cura qualquer coisa e eu creio que pode ter pessoas com outras coisas aqui que pode ser curada também através do Isso, testemunho. por que que eu te pedi para tu repetir, sabe? Porque às vezes é, a gente não entende que muitas vezes não são só momentos de alegria, não foram só momentos de 100%, não foi, fé não é a palavra certa, mas não foi 100% do tempo que você estava sempre motivado, sempre acreditando. Tu teve alguns momentos que você pensou em desistir, que você pensou diferente. Por que que é importante ressaltar isso, sabe? Porque às vezes a gente acha que é só tempos bons e que essas coisas boas é só porque tu fez alguma coisa extraordinária. Não, teve os momentos difíceis, e é importante a gente estar falando disso, porque talvez as pessoas possam se identificar com esses teus momentos de desespero, de dor, enfim, né? Tipo, tu tá ali vivendo, tu sabe, tu tem fé, tu acredita, mas tem momentos que às vezes você também desanima, o corpo desanima, porque é tanta dor, é tanto sofrimento, que nem tu disse, ficou 30 dias, né? Com muita dor e não passava. Então, tem momentos que a gente vai esmorecer, mas mesmo assim tem a gratidão, né? Sim. Deixa eu falar uma coisinha também antes do. Eu achei incrível essa parte de tipo. Esqueci. Nossa, eu ia falar uma coisa tão. Esqueci. Vai, fala aí que eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Porque tem uma das meninas, né? Eu participo, sou parte da diretoria de um projeto das Penélopes contra o câncer aqui em Torres.
no Rio Grande do Sul. E a gente tem um grupo de apoio para as mulheres, enfim. E é algumas, né, muitas vezes, muitas e muitas vezes, sentem muitas dores, né, na rádio, químio, e, enfim, muitos efeitos colaterais e muitas situações. E muitas vezes essa dor não passa com medicação, exatamente como você falou. Então, Lembrei. que mensagem e que recado tu daria para elas, para elas, enfim, para todos, né, nesse momento? Porque eu acho que isso vai ser bem enriquecedor nada melhor de ouvir de alguém que já passou por isso. Sil, deixa eu falar, senão eu vou esquecer de novo. Então, o que eu falei que eu acho incrível é a parte de quando ele realmente deleitou-se no Senhor, né? Tipo, ele descansou completamente. E às vezes a gente passa não só por uma doença, às vezes a gente está passando por outras adversidades e a gente não consegue descansar no Senhor e a gente sofre mais com isso. E quando realmente a gente entrega e descansa de todo o coração, aí sim que Deus fala com a gente. Foi nesse momento. Isso que eu achei o mais legal de tudo. Pronto, eu lembrei. Pode falar, César. Então, que nem eu falei, foi um momento bem difícil. E eu ainda ficava tentando preservar a minha família. Não ficar falando que estava com muita dor. Só que eles percebiam, né? E eu nunca fui muito de chorar de dor, assim. Eu era pequeno, eu quebrei 4 dedos de uma mão de uma vez. Quase todo o dedo da mão esquerda. E eu não chorei. Continuei na aula, fui pra casa, não falei pra ninguém. Minha mãe viu meu dedo inchado e me levou pro médico porque viu. E quando eu tive essas dores, eu travava, chorava de dor. E, e assim, né, o que eu posso falar, mesmo sentindo a dor, né? A Bíblia fala que nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e ele nunca vai nos abandonar, ele está com nós em todo tempo. Em todo tempo Deus está com nós, Deus é bom em todo tempo. E, e assim, não se baseia também a falar, ele viu Jesus, eu não vi. Não precisa, a fé não é você ver para crer, a fé é você crer sem ver. A gente toma posse antes de ver. Então, cada um tem uma experiência diferente, porque cada um tem dons diferentes. Eu tenho, desde criança, dons de visão, então Deus vai falar comigo na forma dos dons que eu tenho. Então, cada experiência do Espírito Santo, cada experiência com Deus é diferente. Não é porque você não está tendo uma experiência igual de alguém que contou alguma coisa que Jesus não está fazendo algo. E mesmo quando tiver notícias, notícias ruins, que nem eu contei, o médico falou que eu podia morrer e eu saí agradecendo porque eu estava ali. Se você tem a oportunidade de acordar, de respirar, de estar respirando, não desista, porque Jesus, ele pagou um alto preço pela tua vida. Não, Deus mandou seu filho unigênito para morrer por nós e Jesus pagou um alto preço sem merecer. O que Jesus passou na cruz por nós, né, foi muito grande. Então, a vontade de Deus é nos curar. E não desista nunca, independente da idade, Deus sempre tem o melhor, Deus sempre tem algo novo. E aproveitando que entrou nisso, eu vou até contar um testemunho da minha mãe também, vou contar bem rápido essa, só para falar, ó, ela também teve um câncer, uma leucemia diferente da minha. E, e os médicos tinham dado prazo para ela, tinha dado 20 dias para ela de. E aí um ministro do Evangelho, que ele é muito usado por cura, orou por ela, um ministro de Deus, né? E ela foi curada. E os médicos já tinham dado 20 dias. Então, mesmo que os médicos falam que você tem só hoje de vida, não desista. Tem só hoje, então não desista, porque ainda tem. E
e coloca, Acreditar, né? sim. E eu separei, já que entrou nesse assunto, eu separei até um versículo, né, para foi o único versículo que eu separei assim para ler. Eu posso ler esse versículo? Pode? Claro. Porque eu acredito que muitos às vezes não é curado porque acha que a vontade de Deus não é que eles sejam curados. Eles acreditam que Jesus não quer curar e eles aceitam às vezes sem lutar o suficiente, o que deveria lutar. E eu separei aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. Jesus fala que ele quer curar o leproso. A vontade de Jesus é curar. E a doença entrou no mundo através do pecado, né? Através do pecado, a doença entrou no mundo. Mas Jesus veio e nos restituiu. A palavra restituir, eu procurei o significado, significa devolver o que foi tomado. Isso foi tomado de nós, é nosso. A cura é nossa. Jesus restituiu isso para nós. A salvação em Cristo vem junto com a cura. A Bíblia fala que nós é herdeiro e cordeiro com Cristo. Então, com a salvação, nós herdamos mais coisas. Junto com Cristo, nós herdamos essas coisas. Nós podemos viver o melhor nessa terra. Que nem nós, eu passei por essa circunstância, mas eu não achei que era meu fim. Nós não pode desistir, porque aí fala, mas eu vou ter essas coisas quando eu morrer e for para o céu. Eu creio que eu vou para o céu, então eu vou ser abençoado no céu. Em Efésios 1, a Bíblia fala que nós já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Nós já está. Jesus, ele morreu por nós e ressuscitou. E a Bíblia fala que nós fomos ressuscitados com Cristo e assentados no céu junto com Cristo. Nós não vai assentar depois que nós ir para a glória, mas nós já está assentado com Cristo. Então é aqui agora que nós temos esses benefícios, que nós podemos andar em cura divina, que nós podemos andar em saúde plena. Jesus já pagou o preço, já nos assentou com ele. E é o que eu falo, não desiste, porque por mais que a pessoa já é mais velha, de idade, Deus ainda pode fazer muitas coisas através de pessoas mais velhas. Deus quer usar todos. Deus tem prazer em nos usar. Deus tem prazer nisso. E o seu testemunho, o testemunho de cada um, pode salvar muitas vidas. Pessoas podem ser curadas. A gente não sabe o poder da palavra de Deus e o poder do testemunho. Porque eu creio que o testemunho está na palavra de Deus, está baseado na palavra. Então, a palavra tem poder. O mundo todo foi criado com a palavra. Deus disse: haja. E tudo foi criado. Então, a palavra é poderosa. E eu creio que todos que estão passando por isso, tem, a vontade de Deus não é a morte, mas a vida, a cura. E eu me empolguei aqui, só vou dar falar mais uma coisa, né? Eu quero te perguntar uma coisa do que tu já falou. Tu falou em questão de descansar no Senhor, né? Qual é uma dica ou algumas dicas, alguns exemplos do que é de verdade descansar no Senhor? Porque muitas vezes a gente acha que está descansando no Senhor. Então, e às vezes não é isso o descansar no Senhor. O que é de verdade, assim? Dá alguns exemplos para nós. O que é descansar no Senhor? O que tu fez, assim? Tipo assim, conta um pouquinho mais, detalhes, do que tu fez. E essa pergunta é boa, porque eu percebi que eu não sabia realmente descansar em Deus. E descansar no Senhor é como realmente fala, né? A gente realmente descansa. Quando nós vamos descansar, dormir, nós deita e não pensa mais em nada, só
dorme. E a gente realmente é entregar para Deus. Tipo, a gente continua jejuando, lendo a Bíblia, adorando a Deus, mas porque não esquece se aproximar de Deus por amor a Deus. Mas não porque nós achamos que pela nossa própria força nós vamos conseguir alguma coisa. Eu acredito que muitas coisas é sim espiritual. E espiritual nós vence no espiritual, nós não vai vencer espiritual com carne. E sim confiando em Deus. E eu, como eu falei, eu continuei fazendo as coisas, eu comecei a querer buscar mais ainda Deus. Só que eu entendi que Deus já tinha conquistado essas coisas todas por mim. Eu, agora eu fazia por amor, não esperando algo. E realmente confiei naquilo que Deus falou. Eu realmente descansei, não fiquei pensando se ia acontecer, não ia. Eu descansei mesmo, eu entreguei nas mãos de Deus de verdade. Não tentei fazer nada por força própria, mas sim entreguei na mão de Deus. Porque não era por teu esforço e nem pelo teu merecimento, né? Sim. E, Isso é muito forte, a gente precisa entender isso. eu achava que eu sabia descansar, mas eu percebi nisso que eu realmente aprendi a descansar de verdade em Deus, assim. Eu falei, eu sempre tive muita fé, sempre criei desde o começo, mas nesse momento eu aprendi que eu ainda não estava descansando da forma que deveria. Eu ainda estava achando que era muito do que eu ia fazer que ia receber, né? Só que o que nós faz não muda quem Deus é. O que nós faz não muda o caráter de Deus. Então, Deus faz porque Ele é amor. Deus é da essência de Deus, é do caráter de Deus. Então, realmente, nós temos que confiar e descansar. Nós temos que buscar o melhor, porque buscar se santificar, mas por amor a Ele. Mas nada que nós faça vai pagar o que vai fazer, o que Ele fez por nós ou vai fazer com que ele faça algo porque nós, alguma atitude nossa, mudou quem Deus é. Deus, ele é amor e ele vai fazer por quem ele é e não por quem nós somos. César e quem está nos assistindo, né? Eu acho que se a gente pudesse sair daqui hoje com uma frase, né? Eu sairia com essa frase, essa última frase que você falou. E é isso que resume, né? Tudo isso que a gente está falando. Então, cada um tem que buscar. Essa busca ela é individual, mas o César está aqui exemplificando e contando na prática tudo o que ele fez. E isso pode acontecer com você também. E não é para você deixar de fazer tratamento, deixar de ir no médico, que nem ele falou, nem nada disso. Mas é individual. Mas a gente pode confiar que Deus faz os milagres ainda hoje, porque a gente pode ter um diagnóstico, né, de qualquer doença, independente de seu câncer ou não, a gente pode ter o diagnóstico de qualquer coisa. Mas Deus é um Deus de milagre e Ele cura ainda hoje. Então confia, não desista. Porque a partir do momento que a gente desiste, que a gente não acredita, é aí que as coisas podem acontecer de pior. Mas lute até o final, faça a sua parte e deixa Deus fazer a parte dele. E não é porque nós não merecemos ou acontece coisas ruins na nossa vida porque a gente fez algo de ruim. Mas Deus é um Deus de milagres e Deus é um Pai bondoso que não comete erros. Então a gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente precisa fazer a parte do descansar, do agradecer, do confiar. Então, enfim, um resumo, né, disso tudo que a gente está falando.
Não sei se tu quer completar com mais alguma coisa, se as meninas querem escrever alguma coisa, tem alguma pergunta também, né, para fazer. Isso. Coloque nos comentários. Põe na caixinha nos comentários. Isso. César, você quer falar mais uma coisa? Quer encerrar com uma oração? Não, mas com certeza eu quero orar, mas veio algo antes. Desde antes, eu estava sentindo algo muito forte no meu espírito também. E eu sei que o testemunho foi sobre câncer, mas eu creio que eu sinto também que Deus quer curar pessoas de ansiedade e depressão. E tá tendo muito, né? Tá muito falando que é a doença do século, né? E essa doença tá acabando com muitas vidas e as pessoas não levam isso a sério, né? Acha que é falta de Deus. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Eu acredito que falta de Deus é uma pessoa que vê essas pessoas passando por isso e não tem compaixão em ajudar. Eu vi pessoas se matando dentro da igreja porque as pessoas próximas falavam que era falta de Deus e a pessoa chegou a se matar porque as pessoas olharam e desprezaram. Jesus, quando o Lázaro morre, é que Jesus chora. Só que nós vemos a oração de Jesus, Jesus tinha certeza absoluta que Lázaro morreu. Jesus estava orando porque ele teve compaixão dos que estavam ali, ele sentiu os que estavam tristes sentiram. Jesus não tinha falta de fé de que Lázaro ia ressuscitar. Ele tinha certeza, tanto que ele fala, Pai, eu sei que tu me ouves, né? E Jesus tinha certeza da ressurreição de Lázaro, mas Jesus olhou para aquelas pessoas, independente se ele achasse que era falta de fé, o que ele achou, a Bíblia não diz, mas ele teve compaixão e olhou para aquelas pessoas e ele chorou, ele sentiu que aquelas pessoas estavam passando. Ajudem mais essas pessoas por perto e como uma cura de câncer, uma cura física, eu não sei assim, da onde vem, não sei os estudos de onde vem essas doenças, mas eu creio que Deus cura tudo, tanto a doença emocional quanto a doença física, né? A gente fala que Jesus é um nome sobre todo nome, câncer é um nome, depressão é um nome, ansiedade é um nome, e o nome de Jesus está acima de tudo. E quem passa por isso, é o que eu falei, no mundo nós teremos aflições. Tenha bom ânimo, Jesus está com vocês. E se vocês não têm mais motivo para viver, acha que eu não sei mais o que fazer com minha vida, eu não quero mais viver, então entrega para Cristo. Já que você não quer, entrega para Cristo, que Deus de Cristo sabe muito bem o que fazer com ela e vai fazer maravilhosamente coisas boas. Então entrega para ele. E é isso, eu estava com algo, mas não sabia certo o que era, e eu senti muito de falar sobre isso, porque eu vejo essa doença entrando nas casas das pessoas, tomando posse das nossas crianças, das pessoas mais velhas, e todo mundo aceita como a doença do século. Não é algo normal, é algo é algo que faz muito mal para as pessoas e tá levando pessoas, é que eu acho que não é assim, um pouco mais falado. Acho que ainda não é tanto falado, mas todo ano morre muita gente por conta dessas doenças. Então eu acredito que tem que ser mais falado, sim, isso, e tem que ser levado mais a sério. Só que não é maior do que o nome de Jesus. Eu creio que Deus vai confortar e cura também todo tipo de doença, independente se é na alma, física. Deus é o Deus do impossível e faz o impossível, e Ele quer curar, e Ele quer salvar, e é isso, né? Então, tu quer, Brian, tu quer perguntar mais alguma coisa? Acho que eu tinha até umas perguntas, mas no próprio testemunho ele foi esclarecendo. Então, não. Acho que foi. Então, vamos finalizar com uma oração, César? Tua hora. Sim. Então, fecha os olhos e
Faz essa oração de todo o coração. Aham. Ou se não é para você, é para alguém, pensa em alguém que precisa, enfim. Eu quero orar mesmo pelas pessoas que estão assistindo, que passaram por isso, e, ou que ainda vão assistir, né? E eu creio que quem faz é o Espírito Santo. Nós não precisa estar no local, não precisa tocar. Deus é onipresente, onipotente. Ele que toca e é Ele que precisa tocar. E nós só somos um meio, né? E eu creio que Deus vai tocar onde cada um estiver, pois foi algo que Ele me prometeu quando me curou. Falou que minha vida, meu testemunho curaria outras pessoas e eu tenho muita certeza disso. Então, abram o coração mesmo e recebam de coração, pois o próprio Espírito de Deus, o mesmo que curou Jesus entre os mortos, é o mesmo que pode tocar vocês. Vamos orar, então? Vamos. Ah, e eu com o olho fechado. Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo, Pai. Tu és bom o tempo todo. O Senhor é bom, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está assistindo e que ainda vai assistir, Senhor. Eu oro para que o Senhor conforte o coração de cada um, para que o Senhor dê força para cada uma dessas pessoas, Pai. E, Pai, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade de embaixador dos céus, Pai, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro, Pai, câncer sendo curado, testemunho chegando, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Pai, pessoas ainda hoje sentindo ansiedade indo embora, tristeza indo embora, Pai. Conforte o coração, Pai. Que essas pessoas possam ser cheias do Espírito. Se ainda não recebeu o seu Espírito e elas crêem, que possam receber o Espírito de Deus aonde estão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio que seu nome é sobre todo nome. E nenhum nome pode prevalecer ao seu nome. Quando tem um cômodo escuro e nós acende a luz, a escuridão não luta contra a luz imediatamente ilumina aquele lugar. Então, onde chega a luz, toda doença tem que se render, todo câncer tem que se render, toda ansiedade, toda depressão. E o Senhor é a luz, o Senhor é a luz que vai iluminar cada uma dessas casas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro cura completa, cura 100%, Pai. Pois eu acredito, Senhor, na Tua palavra. Não é por mim, não é pela Abraão, mas por quem o Senhor é. Então, eu creio, Pai, o Senhor me deu uma palavra de que curaria pessoas através desse testemunho, através da minha vida. Então, pela Tua palavra, eu declaro cura, Pai. E eu creio que o Senhor está tocando cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Agradeço, Pai, por essa live, por cada um que entrou, por cada um que ainda vai ver, pela vida da Sil, da Brai, que fizeram esse desafio de 21 dias, que já está tendo muitos testemunhos e relatos maravilhosos. E, Pai, que isso seja só apenas o começo, que elas não têm noção de onde o Senhor ainda vai levá-las, Pai. Pois eu creio que o que o Senhor tem é muito maior do que nós pode imaginar. E o Senhor sempre nos surpreende, sempre surpreende nossa expectativa, sempre supera, Pai. E que nós sempre estejamos com o coração a Ti. O Senhor é sempre o centro. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Nossa, essa live foi poderosa. E vamos subir ela no outro canal também, né, Braine? Sim. Para Manda para as meninas do seu grupo. também. Vamos subir no YouTube, no nosso YouTube, para realmente levar a vida.
para mais pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai levar muitas pessoas para ouvir isso tudo e receber essa oração também. Deus é muito bom. Gratidão, César, Braine e todos vocês Gratidão. que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Nossa, Gratidão. Deus é muito bom. no Deus é bom coração. o tempo todo. Que eu Só tenho no coração. agradecer vocês também, porque, como eu falei, já era algo que Deus tinha me prometido, que ia, através da minha vida, ajudar pessoas, e através da vida de vocês, abriu essa porta de algo que Deus já tinha me prometido. Então, eu creio que vocês fez muito parte disso, assim, foram realmente usadas por Deus, assim, e é uma porta que vocês abriram de uma promessa que Deus já tinha feito lá atrás, e eu sou muito grato por isso também, por essa porta que foi aberta. Eu creio em conexões espirituais e eu creio que nós vamos fazer mais coisas ainda para Deus junto. Amém. E nada acontece por acaso, né? Eu gosto muito dessa frase, eu vivo muito essa frase e acreditem, nada é por acaso e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e tudo. Às vezes a gente não vê o como, mas tudo contribui. E se a gente ainda não está vendo o como e o porquê, espere, descanse, mas você vai ver, você vai entender. Porque muitas vezes a gente passa por esse deserto de dores, doenças, enfermidades, e a gente parece que não vê, né, o final, e parece que é muito distante, parece que não vai acabar, mas tudo tem um tempo. E você vai ter, já tem a vitória, mas você tem que esperar no processo, né? Passar pelo processo que Deus tem para você. Então, a gente não sabe se é um dia, se é uma semana, se é um mês, se é um ano, não importa. Mas aguente o processo, porque Deus está contigo. Amém. É isso. Amém. Gratidão, César. Gratidão, Sil. César, não tenha dúvida que você vai alcançar muitas vidas com essa live e é só o começo de tudo que Deus tem para sua vida. Amém. Então, Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Uma ótima noite, ótimo domingo. E quem quiser saber mais, amanhã a gente vai fazer uma live. Hoje foi o último dia do nosso desafio de 21 dias, Corpo, Alma e Espírito, porque nós precisamos entender de um todo, né? Dessa trindade. Nós não somos feitos só de um corpo ou só de um espírito. A gente é feito de espírito primeiro, depois de uma alma e depois de um corpo. Então, muitas coisas a gente não vê, não entende, porque a gente muitas vezes é ignorante e tem muitas coisas e muitos mistérios encobertos. Mas quando a gente se dedica a realmente querer aprender, querer saber, querer sentir, querer experimentar, Deus vai se fazer presente na sua vida também. E basta crer, basta experimentar. Então, experimente Deus, né? É como a energia, a gente não enxerga, mas se a gente botar o dedinho na tomada, a gente vai sentir. Então, experimente Deus e você vai sentir Ele na sua vida, de uma forma que não tem explicação, né? Cada um sente de um jeito, cada um vê de um jeito, cada um vai receber de um jeito, mas o mais importante é a gente pedir de todo o coração. E Deus vai dar um jeito de falar com a gente do jeito que a gente vai entender. Porque Deus fala com a gente através de várias formas e várias maneiras. Ele não é um Deus de uma coisa só, né? É de um jeito só. E tanto é que ele curou, né, cegos na Bíblia de várias formas e de várias maneiras. Então, acredite e fale com ele de todo o coração. E você vai ter as respostas que você está precisando, ou se perguntando, ou querendo ter essas respostas de Deus. Então, Deus é muito bom. Gratidão. Gratidão, e, César. e, Gratidão, Sil. amém. Boa não tem muito o que falar, é isso. Sinta, viva, experimente, teste. É isso. É isso.
Beijo pra vocês, meu celular tá com 1%. Vai cair a Beijo, live. gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gratidão. Amo a vida de vocês. Beijo. Um beijo Beijo. para todos, hein?